Os irmãos assentados da forma que estão, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Todos acharam? Isso é o Senhor respondendo a Moisés. E o Senhor respondeu: Eis que encherei com o poder de Deus perante Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Versículo, no capítulo 14, são só 10 folhas, irmãos, a palavra hoje. Rapidão. Desculpa, no capítulo 13, versículo de número 3, diz assim: Moisés disse ao povo: celebrai perpetuamente este dia em que saíste do Egito, da casa de escravidão, pois com mãos poderosas o Senhor vos tirou de lá. Repetindo, sair dessa terra. E Moisés disse ao povo: celebrai-vos perpetuamente, ou seja, diariamente, esse dia em que saíste do Egito e da casa de escravidão, pois com mãos poderosas o Senhor os tirou de lá. Amém? Irmãos, a gente bem conhece a história de Moisés. Eu li esses versículos para que não começar do nada. Mas entre um versículo e outro que eu li, são vários dias que se passaram. A gente vê que no primeiro versículo, o Moisés vai falar com o faraó. E a gente sabe, com relação à história, que não foi fácil o faraó aceitar. Na verdade, o faraó nem aceitou o que Moisés tinha para falar. Ele sofreu todas as pragas, o que Deus mandou para ele sofreu. Por quê? Porque ele estava preso a uma coisa que não era dele. A gente está falando aqui de hebreus, pessoas que não eram lá do Egito. Eles foram escravizados simplesmente porque eles multiplicavam em uma proporção que nem as pessoas do Egito entendiam por que eles prosperavam. Era um povo que buscava a Deus. Porém, quando eles passaram a ser escravos, eles foram abandonando aqueles costumes de adorar a Deus. A luta de Moisés não foi fácil, até que o povo fosse libertado. Mas ele tinha o poder de Deus a favor dele. Eu estou trazendo essa história porque eu achei interessante e viável para os dias de hoje. Por exemplo, durante todo esse processo, quando os hebreus foram libertos pelas mãos do faraó, o faraó, de um determinado tempo, ele entendeu: deixa aí. Porém, quando ele viu que as pessoas estavam indo, ele começou a perseguir o povo novamente. Ou seja, irmãos, eu vivo dizendo um versículo que está lá em Mateus 10, 34, que diz, o próprio Jesus fala: não cuideis que vim trazer paz à terra, e sim espadas. Ou seja, a nossa luta ela é constante. O nosso único sossego vai ser lá na glória. A nossa única meta deve ser ir morar na glória.
E para que isso aconteça, há um processo. A história diz que o Senhor enviou 12 homens, que seriam 12 líderes da sua determinada tribo. E dentre esses 12 homens estava Josué e Calebe. Eles foram enviados para a terra de Canaã para ver como que era lá, o que eles esperavam aquele povo. E a Bíblia diz que eles ficaram lá por 40 dias. Um fato interessante é que, se você for analisar a distância entre o Egito e Canaã, é aproximadamente 430 quilômetros. Ou seja, uma viagem que não duraria mais do que um mês. Porém, Deus inspirou a Moisés a traçar um caminho onde ele teria que se livrar de conflito com os inimigos, que era uma terra cheia de inimigos dos hebreus. Como protagonista aqui nessa história, como eu já falei, está Josué e Calebe. Quando eles voltam dessa jornada de 40 dias, eu estou saltando um pouco a história, porque eu quero chegar num ponto que eu acho que pertinente para os momentos que a gente está vivendo atualmente. Quando eles voltam os 12 homens dessa jornada de 40 dias. Porém, há um fato interessante. 10 daqueles homens já chegam falando que naquela terra tem muitos gigantes, e que aqueles gigantes, aquelas pessoas eram como gafanhoto perto daqueles gigantes. Ou seja, iam ser devorados facilmente. Porém, Josué e Calebe já se levantaram contra aquilo, tentando apaziguar a situação e mostrando que existe um lado bom naquilo, que é o quê? São terras boas, bons frutos. Alguns deles chegam a citar até que naquela terra tem cachos de uva que gastariam 2 homens para carregar. Porém, esses mesmos homens que falaram que tinham cachos de uvas que gastavam 2 homens para carregar, também falaram que existiam gigantes, que seria impossível de chegar até aquela terra. Ou seja, nesse momento gerou uma grande revolução, onde eles queriam tirar Moisés do poder. Eles até chegaram a eleger outra pessoa para que guiasse ele novamente até o Egito. Ou seja, você pode ver que a mentalidade desse povo ainda era uma mentalidade de escravo. Era um povo que só sabia murmurar, mesmo vendo as bênçãos de Deus, de ter feito o que fez lá no Egito com o faraó, para livrar eles. Mesmo durante o dia, Deus providenciando uma nuvem para que tampasse o sol sobre a cabeça deles. Mesmo que à noite, Deus proporcionasse uma parede de fogo para que aquecesse. Por quê? No deserto, como é feito de areia, a areia durante o dia ela chega a uma temperatura muito alta. Se não fosse essa nuvem protegendo eles poderiam até sofrer de insolação, de queimaduras na pele. E à noite a areia ela chega a uma temperatura muito baixa. Para vocês verem, irmãos, a providência de Deus sobre aquelas pessoas. E mesmo assim, elas murmuravam. Mesmo assim, eles continuavam com aquela mentalidade de escravos. É uma defesa? Sim. É bom? Não. É bom que a gente tenha medo? Sim. Mas a gente não pode deixar que o medo tome conta das nossas vidas. O medo daquele povo era tão grande que eles esqueciam das providências que Deus fazia na vida dele todos os dias. E é assim que funciona. Por quê? Às vezes Deus promete alguma coisa para você e você fica ali todos os dias. Não se cumpriu. Não se cumpriu. Irmãos, quem é você
quem sou eu para dizer a hora que Deus vai agir na nossa vida? Ele sabe todas as coisas. Não sei se vocês perceberam, desde o início da palavra até os louvores, as coisas vêm se encaixando. Ou seja, isso já é uma providência de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que os ouvintes do YouTube aí, do Facebook estão passando, mas Deus conhece as suas necessidades. Um trajeto que poderia durar em um mês, ele durou 40 anos, simplesmente porque 10 daquelas pessoas que foram passar 40 dias para conhecer a terra em que eles iam morar, ao invés de colocar seus olhos nos bons frutos, nas boas terras que tinham para eles cultivarem, eles preferiram ver o gigante que estava naquelas terras. É o que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes a gente tem um problema, só que aquele problema, a única coisa que você precisa fazer é ficar quieto. A única coisa que você precisa fazer é observar. Você não está passando por uma prova, você está passando a prova. Como eu já citei aqui, Mateus 10, 34, onde o próprio Jesus fala que não cuideis que vim trazer paz à terra, mas sim espadas. Irmãos, enquanto a gente olhar para o que o governo está fazendo, para o que o irmão do lado está fazendo, para o que seu esposo, sua esposa, seu filho, quem que não tem o desejo de ter seu esposo, sua esposa na casa do Senhor? Quem que não tem o desejo de ter seus filhos saindo das drogas, se livrando de uma depressão? Quem que não tem esse desejo, irmãos? Porém, a gente toma atitudes erradas. A gente quer fazer as coisas por força e por violência. Ao contrário da palavra de Deus, que diz que não é por força e nem por violência. Apenas fale do amor de Deus para aquelas pessoas. Plante sementes. Plante uma semente. Fale do amor de Deus. Fale que Deus pode fazer algo pela vida daquela pessoa. Cultive. Fale, fale, fale. O seu dever é esse. Transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Com relação à mentalidade dessas pessoas de escravo ainda, é muito comum a gente ficar preso nas coisas do passado. Agora eu te pergunto, quem tem o poder de voltar ao passado e mudar as coisas? Tem gente que fica preso aos sonhos que querem realizar no futuro. Mas será que você chega lá? A única coisa, irmãos, que a gente tem de precioso é o agora. Não busque bênção de Deus, você já é a bênção. A palavra de Deus diz que nós comeremos, que nós nos serviremos do melhor dessa terra. Deus nos prometeu belas coisas. Uma das coisas que eu vejo, que eu achei interessante, das músicas do Thales Roberto, é aquela música que diz: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. Foi o que essas pessoas fizeram. Mesmo vendo as providências de Deus, mesmo vendo o agir de Deus, eles murmuraram. E uma viagem que poderia durar um mês, que seja um ano, ela durou 40 anos. O que isso quer dizer? Que murmurar não é bom. A sua bênção pode estar a um passo de distância. A sua bênção pode estar a um segundo de distância. Mas a murmuração, ela pode adiar isso por muitos e muitos anos. Eu levo a minha vida, hoje está, esse mês de carnaval, eu lembro que há 14 anos atrás,
Eu estava pulando carnaval no mês de fevereiro também. Só que na semana seguinte, eu já me entreguei ao Senhor. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E até hoje, para a honra e a glória do Senhor, estou na presença dEle. Não foi fácil. Não foi fácil. Tive muitos momentos difíceis, mas eu consegui. Por que eu digo que não foi fácil? Porque o meio onde eu vivia não me favorecia. Era desse tipo aqui, era meio de pessoas negativas, de pessoas que ao invés de ver todas aquelas bênçãos que Deus tem preparado para nós, vê os gigantes que estão ali para tentar nos derrubar. E eu, por muitas vezes, eu ia nessa linha, eu acompanhava. Então, como que eu resolvi isso? Meditando na palavra de Deus, Deus falou comigo no Salmo de número 1, Salmo 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer no Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vocês podem ver, a gente pode analisar aqui, que essas pessoas que eram escravos ali no Egito, elas tiveram uma promessa de Deus para a vida delas. Porém, em um determinado ponto da jornada, eles jogaram aquilo fora. Eles foram tão murmurentos de uma tal forma que eles conseguiram estressar até Moisés. Quando eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando. A gente pode ver, irmãos, que não tem preço. Não tem preço você ser fiel a Deus. A única coisa que a gente tem que cumprir nessa terra é os princípios. É o que Deus deixou escrito lá nos 10 mandamentos, onde Jesus resumiu em dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não que os 10 mandamentos sejam tirados, mas se você for observar, os 10 mandamentos realmente se resumem nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A finalidade disso é o quê? É fazer você refletir. Um exemplo da mentalidade de escravo, eu posso dizer aqui a mentalidade de aquela pessoa que ganha na Mega Sena, ganha na loteria e volta a ficar pobre. Por que ela voltou a ficar pobre? Porque a única coisa que ela tem é dinheiro. A mentalidade é de pobre. Eles se prendem ali onde eles estavam, e com isso o dinheiro vai tudo pelo ralo. Eu vivia pensando, não vou conseguir nada na vida, eu não vou conseguir nada na vida. Eu me sabotava. Eu não vou conseguir nada na vida. E graças a Deus Ele me proporcionou sair da 6ª série direto para a faculdade. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu não quero mais ficar onde eu estou. Eu quero evoluir. E eu coloquei um propósito no meu coração que é, da mesma forma em que eu transformo a minha vida, psicologicamente, financeiramente, eu quero proporcionar a mesma coisa para as outras pessoas. Não é fácil, mas é possível. No decorrer disso tudo, a gente pode, como muitos irmãos já sabem da história, do decorrer da história, a gente vê que as únicas pessoas que entram na terra prometida é Josué e Calebe. Dos que saíram do Egito, foram apenas Josué e Calebe.
Uma coisa que me intrigou muito, pesquisando essas coisas, foi quando, chegando na Terra Prometida, Deus, ele pede para Moisés subir no monte. E do monte ele mostra a Moisés, como se dissesse: olha lá, Moisés, o que você perdeu? Olha lá, Moisés, do que você poderia desfrutar? Aí Deus ordena: sobe até o monte, olha a terra que eu te prometi e morre. Irmão, entenda uma coisa. Guarda isso na sua mente, no seu coração. A única pessoa que pode impedir a sua bênção, o seu progresso, é você mesmo. A única pessoa que pode impedir o nosso crescimento somos nós mesmos. Você é capaz de qualquer coisa que você colocar no seu coração, desde que aquilo seja também um propósito de Deus. Porque não adianta você querer, sendo que aquele não é o propósito de Deus para a sua vida. Então eu espero que, a partir de hoje, possamos analisar melhor o que fazemos, por onde andamos. Quem aqui acredita que você não pode ser influenciado por outras pessoas? Ou seja, quem acredita que pode ser influenciado por outras pessoas? Ninguém, né? Se a gente permitir, irmãos, pode sim. Pode sim. Hoje, o mundo dos negócios, ele gira totalmente em torno de marketing, em cima de manipular sua mente para que você consuma algum produto. Hoje, o marketing, ele trabalha em cima, muitas vezes, de influenciar seus filhos a fazerem coisa errada. Eu falo porque eu tenho aproximadamente uns 3 anos que não vejo canal aberto de televisão, tipo Rede Globo. Eu vejo o que eu quero ver. E quando começou a pandemia, eu estava em São Paulo. Eu estava no treinamento lá em São Paulo. E começou aquele alvoroço, vai fechar tudo. Foi no dia 16 que eu vim embora. E era justamente o momento que estava fechando tudo. Eu estava dentro do ônibus, tinha um monte de pessoa tossindo do meu lado. Eu estou doente, eu estou doente. E eu já fui contaminando com aquilo. Eu cheguei em casa, passei direto para casa, passei direto para o banheiro, tomei banho. Um banho mais ou menos de uns 20 minutos, não foi mais que isso não. Só que, o que eu fiz? Eu queria saber um pouco mais sobre o que estava acontecendo, liguei a televisão. A televisão estava me dando Covid, irmãos. Eu estava ficando doente com aquilo que eu estava vendo na televisão. Eu falava, eu também estou. E com isso eu estava afastando as pessoas que estavam próximo de mim. Eu não queria encostar na minha esposa, eu não queria encostar no meu filho, porque na minha mente eu ia transmitir aqui para minha família. E foi justamente isso que aconteceu. É igual eu falo, nesse período de pandemia a gente conhece quem é quem. A gente vê que aquela pessoa que era uma pessoa humilde do seu lado, ela se tornou uma pessoa arrogante. Pessoas que você não dava nada por ela, você vai descobrir que aquela pessoa é a pessoa mais boa de se conviver. Quem teve o prazer, irmão, de aproveitar esse período de pandemia para organizar tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida sentimental, financeira, pôde desfrutar de maravilhosas coisas.
Foi um período onde você pôde realmente saber quem é quem. Outra coisa, às vezes você fica perdendo a sua bênção simplesmente por querer que outra pessoa também esteja na igreja com você. Às vezes você perde a sua bênção por pensar, eu tô evangelizando tal pessoa há tanto tempo e ela não veio para a igreja. Quando Josué e Caleb se posicionou dizendo, vamos, lá, se eu não me engano, lá em Êxodo 14, do versículo 5 ao 30, quando Josué e Caleb se posicionou dizendo, vamos, porque se Deus nos deu providência até aqui, Ele vai nos levar até lá. Se Deus nos permitiu andar até aqui, Ele vai nos fazer andar até lá. Uma coisa interessante é que você pode observar, no primeiro ano foi tudo beleza. Houve o fato do Mar Vermelho, várias batalhas vencidas, mas a partir daí, a partir do momento que aqueles homens chegaram e contaminaram o resto do povo com pensamentos negativos, tudo desandou. Eles andavam, mas quando percebiam, eles estavam andando em círculo. Eles ficaram desorientados, porque eles tiraram o foco dele, que era a terra prometida. Outro fato interessante que eu vejo aqui, é com relação ao poder que a sua oração tem, a sua comunhão com Deus tem. Deus, naquele momento em que os 10 homens começaram a avistar somente o gigante, naquele exato momento, Ele fez com que aqueles homens pegassem uma doença, uma enfermidade tão grande, que eles morreram naquele exato momento na frente de todo mundo. Naquele momento, Deus havia decidido em destruir todos aqueles povos. Só que, com um pedido de Moisés, Deus decidiu preservar. Porém, aquela geração que saiu do Egito não herdaria a terra prometida. Para você entender, irmão, o poder da oração. Nas minhas orações, eu costumava antes pedir a Deus sabedoria e discernimento. Quando eu entendi que quando eu peço sabedoria e discernimento, Deus me dá problemas para solucionar, eu comecei somente a agradecer a Deus. Vocês, pastor, lembra, a gente costumava fazer culto de oração, a gente fazia um círculo, e o pastor dizia assim, o que você tem a pedir, Cícero? Eu falava só isso, eu só tenho a agradecer, pastor. Eu só tenho a agradecer porque Deus me deu mais esse dia para viver. Irmãos, para não se estender mais, eu vou estar entregando agora a pastor. E eu quero que você fique na sua mente apenas isso. Confie em Deus. Não murmure, independente do problema que você estiver passando. Eu trabalhava numa grande empresa de laticínio da cidade, que eu nem preciso citar o nome, e eu vi caminhões e caminhões de leite sendo jogado fora. Para você ter uma ideia, foi aproximadamente 8 milhões de prejuízo. Você entendeu a quantidade de leite. E na minha casa não tinha leite para o meu filho beber. Eu somente agradecia a Deus, irmãos, porque eu sabia que no outro dia a providência chegava. E não foi diferente. No outro dia Deus proveu. E meu filho tinha leite para beber. Em outra situação, eu estava passando um momento muito difícil.
E Deus me provou da seguinte forma. Ele usou o irmão virou para mim e falou assim: irmão, Deus me mostrou que você está passando por muitas necessidades, por muita provação. Eu tenho recursos para te ajudar. Mas Deus me falou para não te ajudar porque essa prova é sua. Ou seja, não fique pensando que se você está passando uma prova, aquilo é só você que está passando. Afinal, quem não passa prova? Na realidade, a gente nunca vai viver nessa terra a vida que a gente gostaria de viver. Nunca. Para finalizar, os irmãos lembram qual foi o versículo que começou o culto hoje? O culto. Salmo 117. O versículo 2. Porquanto seu amor nos ultrapassa, e a fidelidade do Senhor é para todo o sempre. Entenda isso, irmãos. Deus, Ele é fiel para cumprir. Se realmente você sente no seu coração de que Deus te prometeu algo, somente espere. Não é no seu tempo que Deus vai cumprir aquilo. É no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão? Deixa eu baixar um pouco o volume. Ficou alto. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé, meu irmão. Sobre essa mensagem que o Cícero trouxe, a gente pode talvez resumir aí em uma frase. Não importa em que deserto você esteja, o Senhor vai cuidar de você. Amém? Não importa o deserto, irmãos. Nós vivemos dias difíceis, como o irmão exemplificou aqui, muito bem, usando o comparativo com o povo de Israel, né, naquele deserto. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas adversidades, Deus cuidou daquele povo nos mínimos detalhes, a ponto de o sapato não se desgastar, por exemplo. Né? Imagina a criança que saiu com 7 anos de idade do Egito e chegou calçando a mesma sandália com 47 anos na terra prometida. Porque ficou no deserto os maiores de 20 anos, né? Os menores de 20 anos eram considerados ainda inocentes relacionados ao pecado daquele povo. Então eu imagino a criança que saiu com 10 anos calçando a sandália e chegou com 50 na terra prometida. A sandália cresceu junto com o pé. O solado da sandália não se desgastou enquanto ele caminhou 40 anos naquele deserto. A correia daquela sandália não se arrebentou. Não é? A criança passou pela fase da adolescência, ele foi crescendo e as mangas da camisa cresceram juntas. A cintura da calça cresceu junto à medida que a criança foi desenvolvendo. Deus cuidou deles nos mínimos detalhes. E não importa o deserto que você esteja vivendo, nós vivemos tempos de deserto. Nós precisamos permanecer acreditando que mesmo vivendo um deserto, Deus sempre vai cuidar de nós nos seus mínimos detalhes. Essa é a razão para você parar de murmurar. Amém? Essa é a razão para você parar de reclamar. Não reclama, Deus vai cuidar.
Ele está cuidando, Ele está sustentando. Talvez Ele não queria cuidar, talvez Ele não está cuidando, melhor dizendo, da forma como você esperasse, mas Ele está cuidando, não é? Talvez você queria que o recurso viesse de outra direção, não está vindo da direção que você queria, mas o recurso está chegando. Talvez não está chegando a quantidade suficiente que você esperava, mas o necessário, Deus sempre vai fazer por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão no seu coração, vamos orar. Ore ao Senhor, fale para Deus aí o nome do seu deserto, fale para o Senhor aí o tamanho da sua adversidade, meu irmão, e creia que essa noite Ele está entrando com provisão. Amém? Deus, eu quero colocar nas suas mãos a vida da sua igreja, Pai, aqui nessa noite, sua igreja reunida. Quero colocar nas suas mãos a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham de suas casas. Que a tua bênção, Deus, esteja sendo ordenada sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, sobre a casa de cada um na tua presença, Deus. Nós chamamos à existência todas as bênçãos espirituais do Senhor sobre a vida, Deus, de cada um desses irmãos aqui nessa noite. Que o Senhor esteja sendo o provedor, o sustentador, que o Senhor esteja sendo, ó Deus, o agente poderoso na vida de cada um aqui na tua presença, Senhor. É a nossa oração. Nós agradecemos ao Senhor por esta palavra e pedimos a Deus que ela possa estar sendo instrutiva para cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu queria convidar você para sair do seu lugar e receber aqui na frente a sua unção, para a gente poder estar orando por você, não é? Marcos 13, Jesus ensinou sobre a oração com óleo. Tiago capítulo 5 disse que quando tiver alguém dentre vós enfermo, unge com óleo. Essa pandemia aí fez a gente quase parar de ungir os irmãos, né? Para tentar evitar o contato. Mas eu quero ungir você, eu não vou encostar em você, eu quero ungir a sua mão, para a gente poder orar em nome de Jesus. Amém? Se você quer receber essa unção, sai do seu lugar, vem cá, eu vou ungir você. E aí você esfrega a sua unção aí nas mãos, e no final a gente vai estar orando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te unge em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Te unge em nome de Jesus, minha irmã. Aleluia. Te unge em nome de Jesus, minha irmã. Glória a Deus. Te unge em nome de Jesus, minha irmã. Aleluia. Te unge em nome de Jesus, Marcos. Te unge em nome de Jesus, minha irmã. Te unge em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Te unge em nome de Jesus, minha irmã. Glória a Deus. Te unge em nome de Jesus, André. Te unge em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus. Te unge em nome de Jesus, Milton. Aleluia. Te unge em nome de Jesus, Rian. Glória a Deus. Te unge em nome de Jesus, Juliano. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Né? Esfrega aí essa unção. Vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar aí sua mão ungida, né, nesse momento, na sua cabeça. Ou se você sentir de colocar a mão próxima a um lugar que está doendo, alguma enfermidade. Ou se você quiser estender sua mão em direção à sua casa, ao seu local de trabalho. Mas como fé, né, como símbolo de fé, vamos orar ao Senhor. Ore nesse momento aí, traga à sua mente aquilo que você quer estar ungindo. A palavra ungir significa consagrar, significa dedicar, não é? Nós ungimos as suas mãos para que você dedique aí esse problema, essa dificuldade, dedique aí essa bênção que você precisa ao seu Deus, consagre ao Senhor e Ele vai te dar vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar em favor da vida da tua igreja, Pai, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária das trevas, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, que seja lançado por terra, que seja repreendido nesse momento, em nome de Jesus, e que a tua glória, que a tua bênção esteja alcançando a vida dos irmãos. Toca, Senhor, nessa enfermidade, visita, Senhor, esta casa, visita, Senhor, esta família, abençoe esse esposo, abençoe, Deus, essa esposa, na tua presença, esse filho, entra, Deus, com teu poder, com teu mover, abre essa porta de emprego, Deus, nós acreditamos naquilo que só o Senhor pode fazer em favor
favor da tua igreja, em favor dos seus, em favor daqueles que o Senhor chamou, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, agradecemos ao Senhor, porque sabemos que em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. Toma a vida dos teus servos nas suas mãos. Cumpre Salmo 37, versículo 4, que diz: descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Concede, Pai, o desejo do coração dos teus servos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Queria agradecer aos irmãos por estar aqui, isso mesmo, venha no culto de quinta-feira, é tão bom ver você aqui, não é? A igreja um pouco mais cheia, é tão bom, traga mais alguém com você, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.